ao Antônio que feche todos os microfones, por favor, para darmos início à nossa reunião. E todos os microfones serão fechados e, no decorrer da palestra, os microfones serão abertos. Quem quiser usar da palavra, é só levantar a mãozinha e a palavra será franqueada, ok? Então, a gente solicita isso até para a gente poder ter uma atenção maior, né, ao palestrante e todos aqueles que estão com a gente. Enquanto isso, nosso companheiro vai entrando. Bom, estamos aqui com o nosso sininho, dando início à nossa 38ª reunião ordinária do Rotary Clube Rio de Janeiro e Ipanema. Eu gostaria de agradecer imensamente a todos os companheiros, a todos os convidados. Muito obrigado àqueles que estão entrando. Nós já estamos com 23 pessoas na nossa sala e estamos também fazendo uma transmissão simultânea para todo o Brasil e para todo o mundo através do nosso canal do YouTube do Rotary de Ipanema. E hoje eu gostaria de passar a palavra ao meu querido companheiro, que hoje está fazendo nosso protocolo, Cláudio da Cunha Vale, uma vez que o nosso primeiro diretor de protocolo, por questões pessoais, não pôde. Robert, você está sem áudio. Ok. E assim eu solicitei essa ajuda do Cláudio. Então, nesse momento, eu passo a palavra ao companheiro Cláudio da Cunha Vale para fazer o protocolo da noite. Por favor, Cláudio. Boa tarde, companheiros, querido presidente Robert, demais companheiros presentes. Hoje, nossa reunião, dia 22 de abril, hoje uma data comemorativa do nosso país, é o descobrimento do Brasil, sabe? E que nós possamos realmente, nesse momento que tanto precisamos do nosso patriotismo, nosso amor à pátria, nós vamos ter um bate-papo com o nosso querido companheiro Capão, né, um português que veio para o Brasil de uma trajetória linda, dura, mas que veio aqui, viu, venceu e tem um coração rotariano tamanho, sabe, de um bonde enorme de tudo. Então, vai ser um prazer tê-lo em nossa reunião hoje. Essa aula também de um ser humano que tem muito a nos ensinar. E gostaria de registrar aqui, com muita alegria para nós, da presença do companheiro Guilherme Santos, do Rotary Clube Guarulhos, do E-Clube, da querida sempre presente Andréa Góes, do nosso amigo, companheiro Carlos Evaristo, do Rotary Clube Porto Maravilha, da Ivone Valentim. Ivone, só não soube de que clube você é, depois se puder escrever para a gente, não soube aqui de que clube você é, e da companheira Elisete, que é do Rotary Clube Niterói Leste. Também presentes os companheiros Pinho, Capão, Hélio Copman, Antônio, Marquinhos Araújo, Abol, Camila, Vilmar, governador Vilmar, governador Fernando, Eunice Caldas, Suzana, Norma, Inês e Catiuxas. A todos vocês, muito obrigado. Eu estou vendo aqui também agora a presença com o nome de Iro Ferreira, e a nossa querida Ivone Valentim, é do E-Clube Guarulhos também. Muito obrigado, Guarulhos, hoje presente aqui conosco. Que tenhamos uma boa reunião e volto a palavra ao presidente Robert para dar seguimento à nossa reunião. Obrigado, companheiro Cláudio da Cunha Vale, pelo protocolo da noite. Dando seguimento, a gente passa agora, nesse momento, ao período das comunicações. A gente faz esse modelo de reunião virtual e esse período é o período onde qualquer companheiro ou convidado que queira fazer o uso da palavra, fazer algum convite ou alguma questão, esse é o momento, basta só levantar a mãozinha ou abrir o seu microfone e que o microfone estará aberto no período das comunicações. Acabando o período das comunicações, nós vamos direto à nossa palestra de hoje. Alguém gostaria de usar da palavra para fazer algum comunicado, algum convite? Bom, pelo que eu estou vendo aqui, até o momento não. Então, encerramos o período das comunicações e vamos agora ao nosso momento maior, que é a nossa palestra de hoje, é o nosso bate-papo, é a nossa resenha. E nós convidamos hoje um companheiro do nosso clube, do Rotary Clube Rio de Janeiro Ipanema, que é o companheiro Manuel Capão, com o tema Brasil-Portugal.
E por que esse tema? Justamente pelo que o Cláudio hoje colocou, hoje é dia 22, né, de abril, todo mundo sabe que é uma data, né, extremamente importante, sempre celebrada, com toda essa questão, né, que a gente vem passando da pandemia, da política, e nós não poderíamos também deixar de relacionar esse país irmão, esse país que, com certeza, é o berço de todo um Brasil. E nada melhor do que a gente convidar um empresário para falar um pouco, ser um case. Porque o Capão, para quem conhece, ótimo, mas muita gente hoje aqui é convidado. O Manuel Capão é um empresário do ramo de restaurantes e é um baluarte nessa área, proprietário de vários restaurantes na cidade do Rio de Janeiro, mas a gente destaca aqui um que é conhecido do Oiapoque ao Chuí, em Nova York, na Itália, na França, do famoso Garota de Ipanema. Não só o Garota de Ipanema, mas todos os garotos, Garota da Urca, Garota do Flamengo. Mas quem de nós já não ouviu, né, as músicas, né, tocadas lá de Tom e de Vinícius, de Garota de Ipanema? Tocada, cantada por Frank Sinatra, mas nesse barzinho lá, Garota de Ipanema, de propriedade do nosso companheiro Manuel Capão, é onde essa história da música brasileira se eternizou. E hoje, não só um grande restaurante, mas um marco, né, turístico na cidade do Rio de Janeiro, principalmente pelas canções, mas também pela culinária, pelo atendimento e por quem conhece esse empresário que está com a barriga no balcão 24 horas. Tem amigos diversos, principalmente por esse jeito de ser. Eu acho que Capão passou por muitas fases, né, de crescimento, de descida, viu a inflação, viu o plano Collor e sempre foi um sucesso. E hoje, na pandemia também, deve estar, como todos os empresários, passando por uns problemas, mas acredita, chega junto, está com a barriga no balcão, a gente está nas reuniões da gente lá no restaurante, e eu acho que é importante a gente ouvir esse companheiro, que é um sucesso e que também vai ver e vai ter uma perspectiva do que vem pela frente, porque também tem atividades suas empresariais em Portugal e, obviamente, tem essa dualidade Brasil-Portugal no mundo empresarial e comercial. Então, Capão, independente da imagem, a palavra é sua. Vamos bater um papo aqui, vamos ouvir, e assim que você achar que tem que parar, a gente vai fazer as perguntas, porque com certeza você deve ter histórias muito interessantes para nos contar, fora a visão empresarial, mas dessa sua vida que realmente é um marco para quem te conhece. Com vocês, companheiro Manuel Capão. Obrigado, presidente Robert. Eu só estou lastimando uma coisa. Eu me preparei todo, fiz a barba, me penteei, só não pus gravata. Coloquei uma camisa nova para aparecer para vocês e não consegui, nem no telefone, abrir o raio da câmara. Não sei o que é, mas estas coisas nós temos que entender que começamos a perceber menos de internet que, de repente, a minha netinha de 6 anos, sabe? Mais do que eu. Não consegui e vou... Neste computador não consegui e não sei porquê, mas acho que tem alguma coisa a ver com o meu telefone também. Eles não são se entendendo computador e telefone. Pois bem, então vou tomar a liberdade de vos passar uma mensagem assim, ao modo de que eu, em 1950, em Portugal, saía de casa e ia até à vendinha do Sr. João Domingos para escutar a novela no rádio. Naquele tempo não havia televisão ainda em 50 na minha região, então 48, 50. Então eu ia escutar a novela no rádio. E hoje vocês vão escutar a novela no rádio. A gente vai recuar 70 anos para que isso aconteça. A minha trajetória de vida, vinda até ao Brasil, ela foi um tanto ou quanto por acidente, porque eu fui militar de guerra, passei um tempo na África, 2 anos. Lá eu aprendi a tomar cloroquina, diga-se de passagem, e depois
período militar, ao regressar a Portugal, eu estava a caminho da Venezuela, porque eu tinha a minha irmã morando na Venezuela e o meu cunhado e os irmãos tinham 3 padarias em Caracas. Mas graças à minha esposa, a Lourdes, que eu já namorava com ela, eu fiz um stop no Rio de Janeiro e não fui nunca à Venezuela. Cancelei a minha ida à Venezuela, recebi a diferença do troco na empresa de transportes, na Aerolíneas Argentinas, era a minha passagem, nas Aerolíneas Argentinas, e fiquei no Brasil. Eu tinha 14 dias, cheguei aqui no Carnaval de 71, tinha 14 dias de Brasil, comprei uma casa na Machado de Assis, com a Rua do Catete, que se chamava Casa Machado de Assis Líquidos e Comestíveis. Veja a relação da minha vida em restaurantes com a poesia e a música. Depois vim comprar o Garota de Ipanema. Quer dizer, eu continuei no setor da poesia e da música. Eu cheguei e comprei o Machado de Assis, Líquidos Combustíveis, que era uma homenagem ao Machado de Assis, e depois, em 75, 20 de fevereiro de 75, 4 anos depois, eu fui comprar o Garota de Ipanema. Aí a vida foi-se... Naquele tempo, eu devo acrescentar, para quem não viveu, talvez, nessa época, devemos ter aqui companheiros e ouvintes meus que não conhecem, em 1970, 71, na década de 70 e 80, o Brasil estava em franca expansão, ele estava com um crescimento fora do comum. O Brasil, nessa época, eu via que nós investíamos, podíamos comprar um comércio e empenhar-nos em 50% dele, que dentro de algum tempo os comércios permitiam que nós ganhássemos neles para pagarmos as prestações da parte que ficava normalmente financiada por 5 anos. E assim foi por longo tempo, até que em 75 comprei o Garota nessas condições, em 20 de fevereiro de 75, e começámos a fazer a nossa expansão de restaurantes. A cada 2 anos a gente comprava um novo restaurante, uma nova sociedade, agregando mais sócios e expandindo os nossos negócios. Na crise de 90, que houve aqui, começou a haver a crise nos planos, plano Sarney, depois outros planos o plano cruzado, a moeda foi mudando, nós acabamos indo para Portugal porque em 88 houve uma expansão de melhorias em Portugal. E fui até Portugal com alguns sócios, não todos, e acabamos investindo em Portugal. Hoje ainda temos lá uma casa em Portugal, mas chegámos a ter 3 negócios em Portugal. Pois bem, depois a vida foi continuando, os negócios sempre com algum sucesso. Em 2003, o Salim, meu padrinho Salim, tem aquela grande loja, a Futurista, ali na esquina, e ele passava lá no Garota e de vez em quando a gente parava, tomava um café, ele só tomava um café comigo. E nisto um dia me convida para eu ir até o Rotter. Era o Wilson Berger, o presidente, na época. E eu fui umas 3 ou 4 vezes, e no mandato do Deleuze, eu entrei no Rotter, em 2003. Eu fiquei por ali meio sem entender o que estava fazendo, mas logo em 2007 me levaram a ser presidente. Na altura, a minha mãe, já com 90 anos, teve um acidente e quebrou o fêmur, e eu fui para Portugal porque ela ficou muito mal, fiquei 3 meses em Portugal. Nessa altura, o Robert já era associado também do Ipanema. Eu lembro disso. E é quase que eu entrego a minha gestão para o Rotter, porque ele era um novo ali e dinâmico, e quase eu desisto da minha gestão. Voltei, sem nada feito no meu período, e inclinei-me para mandar para o Rotter Internacional $7.000.
como não tinha feito nada, vou mandar para a fundação, mandei $7.000. Nessa iniciativa, eu levei os meus filhos, meus netos, os que já eram nascidos, todos ficámos poleres. Bem, aí a coisa continuou nessa trajetória, mas na parte dos negócios, com o crescimento, eu não sei porquê, mas acabei sendo distinguido como cidadão carioca. E depois a medalha Pedro Ernesto. Eu fui me enchendo de vaidades e não vou esconder que eu achava que, sendo agraciado como cidadão carioca, eu tinha mais uma divisa no meu ombro. E assim foi a vida levada com esses entusiasmos, com aquelas oportunidades que a vida nos dava de trabalho e relações de amizade com as conferências do Rotary, abrangendo mais amizades, enfim, a vida estava sorrindo sobejamente para mim. O Brasil estava para mim o Brasil para mim era um país, passou a ser a minha pátria, segunda pátria, porque eu fui agraciado, me sentia muito bem aqui no Brasil. Entretanto, já nesse período de 2010, 2012, o nosso crescimento económico estava razoável, nós já estávamos chegando à casa de 14 estabelecimentos e abrangendo um grupo de aproximadamente 600 colaboradores. Então, nós estávamos realmente crescendo, empregando e levando uma vida de entusiasmo, né? que nos levava para essa grandeza, né? Logo, mais à frente, as coisas não foram... Fomos ficando idosos, morreu um sócio meu, e em 2017 houve uma cisão da sociedade e ela deixou de crescer para encolher um pouco. Aí nós diminuímos um pouco o nosso crescimento e, entretanto, vem 2018. 2018, não sei porquê, mas a nossa política ficou muito abandonada neste período das liberdades. Eu, no meu parecer, na minha análise de cidadão e na minha trajetória de quase 80 anos de vida, eu verifico que as liberdades que foram dadas no Brasil, elas vieram não como liberdades, mas como libertinagens. As coisas deixaram de ter a verdadeira realidade. Eu vivi o período que foi o período governado pelos militares. E tenho lido ultimamente que todos os militares saíram da presidência sem enriquecer. E depois disso, é o que nós já estamos sabendo, e que agora, até ultimamente, eu estou muito desapontado mesmo, onde o Lula condenado, e agora, porque não tinha que ser em Curitiba, tinha que ser na China, tinha que ser não sei onde, foi absolvido de uma maneira que eu ainda estou para entender que o Lula foi absolvido e estão a tentar prender o juiz. Então, eu realmente estou muito embaralhado. E tenho uma questão a colocar. Eu estou me alongando muito. Não. Tá bom. Eu tenho uma questão a colocar. A China, eu tenho um inimigo hoje grande. Para mim, o grande inimigo é o Jinping. Esse é o meu inimigo número 1. Eu calculo que a China, quando soltou o vírus para o mundo, não sei como, sem querer ou querendo, deveria isolar a cidade. Em vez que proibiu que os chineses pudessem viajar para dentro da China, tinha que proibir que todo mundo ficasse dentro do Han. Todos. O Brasil mandaria dinheiro para sustentar os seus compatriotas
e o resto dos países mandavam dinheiro para começar os seus patriotas, e quando eles dissessem que não morreu mais ninguém, como eles agora dizem que morreram 4.600, quando parassem os 4.600, então sim, os brasileiros voavam para o Brasil, os portugueses para Portugal, e, enfim, cada um para o seu próprio país. Não, ele proibiu que os chineses entrassem em território e eles pudessem viajar internamente, mas para o resto do mundo podiam ir e levar o vírus. E deu no que deu. Deu nisso que está aí. Eu pergunto, de Wuhan a Xangai são 800 quilômetros aproximadamente, em linha reta são 650 quilômetros, mas como a gente tem que ir pela rua, são 820 quilômetros. Para Pequim são 1.150 quilômetros. Esse vírus não chegou a nenhum lugar destes. Como chegou aos 218 cantos do mundo? Então, eu continuo a falar e sou totalmente contra a China. Eu estou totalmente avesso à China. Hoje, o nosso presidente participou de uma live sobre o efeito estufa. Os maiores produtores de gases no mundo, do efeito estufa. Vejam, estão atacando o nosso país, quando a China hoje ainda é o produtor de 27% dos gases, 27%, é o maior poluidor dos oceanos, porque eles colocam os dejetos nos oceanos, e a maior fonte de oxigênio do mundo são os oceanos, não são as árvores, são os oceanos. A maior parte do nosso oxigênio é produzido pela água, pelos oceanos. Os Estados Unidos detêm 13 a 14% dos gases do mundo. A Europa toda reunida tem 7 a 7,5%. Todo o mercado como europeu produz 6 a 7 a 7,5%. A Índia produz tanto como a Europa toda. A Indonésia, 5%. A Rússia, 4,5%. O Japão e o Brasil estão iguais com 2,8%. E hoje a CSN falou que o presidente dos Estados Unidos saiu da reunião quando o nosso presidente começou a falar. O Brasil produz 2,8%. A China é 10 vezes o Brasil. E o Canadá 1,8% e a Alemanha 1,8%. Indonésia. Não, a Indonésia é 5%, a Alemanha só por si 1,7%. Então, veja, está-se apertando o Brasil, que tem 2,8% de participação nesse bolo. Então, veja, o mundo está totalmente virado de pés para o ar. Eu estou desorientado. Eu não imaginei chegasse à idade que eu estou e ter que ver o que está aí, o nosso Supremo Tribunal a soltar ladrões, a prenderem pessoas de bem que trabalham, estão a prender os trabalhadores e a soltar os bandidos. Eu estou todo embaralhado. Sinceramente, eu não tenho mais o que dizer para vocês. Eu estou todo embaralhado. Isto aos 80 anos quase. Deixa eu te fazer agora uma pergunta aqui, voltando. Eu acho que essa colocação, né, é um sentimento de todos nós, mas eu vou voltar um pouco aqui e vou pedir a você um depoimento. Eu vou já começar a sessão de perguntas. Quem quiser fazer a pergunta é levantar a mão. Curiosidades da gente, porque você é um empresário de sucesso. São duas perguntas, tá? A primeira é: você, como proprietário do Garota de Ipanema, um bar cantado, né, em prosas e versos, você participou daquelas reuniões de birita com Tom, com Vinícius, com Elô Pinheiro e com outros artistas? Você viu movimentos culturais da Tropicália
porque você fez parte dessa história também. Eu queria ouvir esse depoimento seu. Em seguida, depois passando para as perguntas, todo mundo está querendo ir embora do Brasil. Você é um homem de sucesso, você, como todos nós, estamos desgostosos do nosso país por questões políticas, jurídicas, mas você também tem a intenção de deixar e ir para Portugal, porque tem gente indo para Portugal, não tá mais, tem, acho que mais brasileiro, filho e neto português, do que o português lá mesmo, por incrível que pareça, porque a grande juventude de Portugal saiu, né? Há uma carência muito grande hoje dentro de Portugal. Então, eu queria saber isso de você. Me conta aí um pouco dessa tua vida no Garota de Ipanema. Bem, quando eu comprei o Garota de Ipanema, a sede do Jornal de Ipanema e o Pasquim começaram no Garota de Ipanema. Que legal. E aqueles jornalistas da época, que o Fausto Wolff e outros mais. Jaguar. Hein? Jaguar. O Carlinhos de Oliveira, aquela turma se reuniam lá. O Tom Jobim era um pouco diferente. Ele tinha uma grande quantidade de amigos que se reuniam, às vezes em mesa de 10 companheiros, mas eles praticamente só jogavam conversa fora. Era muito comum vir alguém no Garota, via o Tom Jobim e pedia, e ali, tinha uma rede, que não sei se vocês lembram dela, que era Motorrádio. Era uma rede de casas de vídeo e discos. Sim. Que havia no Rio de Janeiro, com várias lojas, bem uma meia dúzia delas, se eu não me engano. Então, ali na Vinícius Moraes, entre a Prudente Moraes e a Visconde Pires, já havia ali uma loja no meio do quarteirão. Então, as pessoas iam lá, compravam um disco, e iam ao Tom Jobim e pediam um autógrafo. Era muito comum isto. E aquela turma reunia realmente quase diariamente. Havia uma outra turma que reunia lá, que eram ex-atletas, alguns da seleção brasileira, que a gente chamava a turma do formol, porque eles chegavam, e quando eles chegavam, punha-se uma garrafa de uísque na mesa, e eles chegavam umas 11 horas, quase molhavam os pés no chão, depois de lavar a casa, porque a casa era lavada por volta das 9, 10 horas, eles chegavam logo ali, formavam, tanto que aquela mesa era, mesmo que eles não tivessem chegado, ninguém podia sentar ali, que era a mesa da turma do formol. Então eles sentavam ali, aos poucos, eles foram indo, que a vida não dura sempre, a vida não é eterna, não é? Então, mas havia esses dois grupos que eram mesmo cativos do ambiente no Garota de Ipanema. E a Garota de Ipanema, o bar, viveu momentos muito como é que eu posso explicar? Com muito glamour, porque quando o da Miss Universo, quando havia os concursos da Miss Universo aqui no Rio de Janeiro, depois foram para São Paulo, toda a vez que havia os concursos eram aqui no Rio de Janeiro, eu oferecia algumas refeições para o grupo. Então, aquelas meninas todas, pelo menos 27 aviões iam lá. Ficavam, e aí juntava aquela galera, as meninas enfileiravam em frente ao bar. As mulheres mais bonitas do mundo do Garota de Ipanema. Que é isso? As Misses Universo, depois de vencer, vinham lá. Eu tenho fotografia com algumas 3 ou 4 que vinham lá depois e fotografavam em frente ao Garota de Ipanema. E eu oferecia aquela camisa que ainda tem lá com a partitura e tal. Então foram tempos muito bons, muito gloriosos, e que eu, depois, tanto assim como entusiasmei a fazer o Vinícius do outro lado. E sim, foi uma casa com muito sucesso. Agora, depois da obra, é que ainda não funcionou, porque, infelizmente, está aí o que a gente sabe, não é? Então, foram momentos muito bons, e nesta ida para Portugal, realmente, eu vou lá, eu estou para ir agora dia 12 de maio, ficar lá 15 dias, mas não tenho assim a ideia de me mudar para lá, até porque as minhas bananeiras maiores estão plantadas aqui. Que legal. E aí,
Se eu não cuidar do bananal, eu não vou comer bananas. Fica meio complicado. Desde que... É a barriga do dono que faz o pasto crescer, né, meu amigo? Eu vou acrescentar, desde da pandemia, que eu não ganhei dinheiro até agora. Estou endividado porque as coisas não estão bem. E nossos políticos, como agora ontem, a gente atendeu, eu estou contando os clientes, antes de ontem, a gente atendeu, antes de ontem, nós atendemos 16 clientes no Garota de Ipanema. Está mal, muito mal, está muito mal. Agora, para Portugal, eu tenho uma notícia, tive uma notícia boa hoje de Portugal. O meu filho está em Portugal há 1 ano, está até me ajudando, está lá no Porto a trabalhar, e os meus 2 netos estão lá, estão estudando em Portugal. Um está na Universidade de Coimbra e outro está no Porto, na Fernando Pessoa. Ela está fazendo jornalismo e ele está fazendo engenharia em Aveiro. Hoje eu recebi uma notícia fantástica. Como eles são implantados, eles têm problema, eles foram implantados, que nasceram surdos, e estão implantados, então eles tiveram, a minha nora entrou com um pedido, e a notícia que eu recebi hoje foi fantástica. Eles vão estudar 100% por conta do Estado português. Não vão pagar nada. Eles pagaram uma joia agora no primeiro ano e, a partir de agora, se quiserem, o governo português vai lhe pagar a faculdade até eles se formarem. Outra particularidade, com acesso à Universidade de Coimbra, eles vão ser monitorados pela Universidade de Coimbra na situação de otorrino também, para ver o que é que podem fazer para ajudá-los, porque quando eles implantaram aqui, o mais velho, o meu neto, gastámos 80 mil reais. Quando foi a menina já foi menos, mas ele foi 80 mil reais. E aquele aparelhinho que eles usam, aquilo custa de 15 a 20 mil reais. Agora, se porventura lá a universidade se interessar por ajudar nisso, já é uma diferença assustadora do que acontece aqui na nossa terra, não é? Mas eu continuo respondendo ao que você me perguntou, ficando no Brasil, porque não vejo, até porque agora eu tenho uma coisa que me impede muito de sair do Brasil. A Lourdes está acamada, de home care, e eu não posso ir para Portugal e a Lourdes ficar aqui. Eu vou lá 15 dias e volto, não é? Esta é a minha situação. Tá certo. Obrigado. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Por favor, é só abrir o microfone. Cláudio Cunhavale. Robert, eu adorei aí a explanação dele, e a explanação da Garota de Ipanema aí dá um bom livro, né? Daria um bom livro escrever sobre isso, né? As passagens, todas as passagens que ele viu, que ele vivenciou, né, Capão? Parabéns. Viu? Eu passei já uns bons bocados por lá, né? Graças a Deus. Eu queria acrescentar aqui um detalhe, se não houver perguntas a fazer, evidentemente. Hoje eu estou com um saldo de pontos, se não me engano, aproximadamente 20 mil pontos. Eu queria deixar isto aqui de viva voz, porque nós temos novos sócios que ainda que ainda não têm a distinção de Polares, né? Não, são novos, ainda não têm. Eu queria incentivá-los a doarem $1. Por cada dólar que eles doarem, eu doar $2 de início. Então, ele doou $300, eu $300, os outros $700 eu dou pontos dos meus para que ele receba o PIN Polares. Isto até pode se estender a mais clubes aqui do Rio de Janeiro, quem estiver interessado, porque são pontos que eu tenho acumulados. Eu ainda não fiz a minha doação esse ano, apesar da crise, eu estou pensando em doar $1.000. E só para fazer aqui um adendo, com todo carinho e respeito, muitos do nosso clube conhecem, mas os convidados talvez não, o maior contribuinte do nosso distrito, agora juntou, mas no Rio de Janeiro, enquanto era o 4.570, é o nosso querido companheiro Manuel Capão. Não. O Albano, vou corrigir, o Albano da CADEG está à minha frente.
Então, tu é o segundo. Por sinal, o maior doador, também. pessoa física que você possa imaginar da Fundação Rotária. Isso para a gente é um orgulho muito grande, um carinho e um respeito. E a Fundação Rotária que faz todos os projetos globais no mundo inteiro, são através de doações de todos nós, rotarianos, mas existem rotarianos que realmente fazem para a Fundação Rotária doações fantásticas, né? E que realmente a gente consegue, através dos subsídios equivalentes, desenvolver. Cláudio Cunhavalli, faz a pergunta aí, Cláudio. Oi, Robert. Ô, Capão, eu já falei isso uma vez para você, só pessoas que te acompanham e sabem da sua vida, e eu já falei uma vez, que conseguem olhar teu coração, sabe a grandeza do seu ser. Você é uma pessoa que passou por, como você falou, por guerra na África, por dificuldades imensas, e tudo foi conquistado a muito suor, mas eu sempre te admiro pela filosofia de vida que você coloca, de hoje, sabe, devolver ou dar para a comunidade tudo aquilo que você recebeu de benesse nessa vida de conquistas que você fez. Então, eu queria que você explorasse um pouco esse campo, porque é um lado seu muito bonito, que às vezes as pessoas têm um lado mais egoísta de ficar, sabe, retendo tudo o que tem, porque teve muita dificuldade, sabe o valor da dificuldade, mas você cresceu justamente pela sua capacidade de entender que a vida é um eterno dar e receber, de manter esse fluxo. Então, fala para mim o que essas dificuldades, tudo que você passou antes de chegar ao Brasil, te abriram tanto a cabeça para ser como você faz hoje, como maior doador, grande contribuinte para o ser humano aqui no Brasil. Bem, eu nasci numa família que tinha umas áreas a vinha, e umas áreas a milho, batata, e reunia, às vezes, trabalhadores, às vezes grupos de 15 pessoas, naquele tempo era muito trabalho braçal nos vinhedos, e reunia, às vezes, grupos de 10 a 15 pessoas a trabalhar. E eu sempre fui um cidadão um tanto ou quanto mimado na minha vida. Mas comecei a verificar desde cedo, e eu fiquei órfão com 16 anos e meio, por isso eu não estudei mais, eu fui cuidar do armazém que meu pai tinha, que ele morreu subitamente num acidente, e então eu comecei a ter uma relação com pessoas com mais idade que eu, porque eu, para entrar em negócios e poder enfrentar um armazém com derivados para a agricultura e estar no mercado, eu tinha que ter uma maioridade, embora de tenra idade, eu tinha que ter uma maioridade mental. E eu comecei, com tudo isso, a verificar que as pessoas que iam lá para a nossa casa, e alguns ficavam lá de segunda a sábado, dormiam lá, para depois ir para as casas deles. E eu me sentia um privilegiado, apesar de tudo isso, e na minha tenra infância, ter passado por ficar órfão. Então, eu não sei, isso parece que foi moldando a minha maneira de pensar, assim como ainda hoje aqui no Brasil, eu às vezes ajudo a comprar uma pequena casa, a contribuir um empréstimo para um empregado, porque eu até estou um pouco assim envergonhado, porque ultimamente vocês têm feito uns trabalhos que eu não tenho alinhado tanto. Mas nós temos feito coisas internas de dar cestas básicas para os nossos empregados. Enfim, tenho tentado fazer dentro de casa alguma coisa. E não sei, eu penso que a gente, se tem condição de dar... Eu lembro de uma questão, agora vou aqui abrir um parênteses para lembrar que uma vez o meu avô, eu tinha 6 anos de idade, o pai de meu pai, meu avô, eu cheguei em casa choramingando porque me roubaram a bola. E ele vira para mim e diz assim: "Oh, Nequinha", ele falou chamava-me Nequinha. "Nequinha, não chora não, meu filho. É melhor tu teres que ser roubada, teres que pedir." Então, é uma filosofia de vida. É melhor você ter e poder dar do que estar no lugar daquele que precisa de receber. Tá certo. Eu vou passar agora a palavra ao Hélio Kopman, que quer fazer uma pergunta.
Hélio, a palavra é sua. Parabéns, Capão, pela... Grande doutor Délio, companheiro. Hélio. Grande doutor Hélio. Conheço 10 das visitas que você fazia frequente ao nosso Copacabana. Eu estou lhe ouvindo mal, Hélio. E a sua história me faz lembrar um pouco a história da minha família. O meu avô também, quando veio para o Brasil, né, ele vinha para a Argentina, ele e o irmão dele, né, eles vinham da România, né? Então, ele passou com o navio. Quando chegou no Rio de Janeiro, ele gostou tanto, eles ficaram aqui no Rio de Janeiro. Essa sua história também me fez lembrar que você ia para a Venezuela e ficou aqui e desenvolveu aqui essa grande conquista do Rio de Janeiro, que era o seu famoso A Garota de Ipanema, que eu conheci depois, na época que eu morei ali perto, na Prudente de Moraes, eu vi um movimento que tinha ali e apreciava muito, né? Inclusive, ali também conheci a garota que deu o nome, né? Que ela passeava muito ali pela rua, né? Era muito bonita, né? Passava ali pela rua sempre, né? Foi o que deu o nome ao bar, né? E também acompanhando essa sua luta. Eu espero que você continue fazendo com essa luta aqui sempre, né? Que isso aqui é um exemplo de vida para todos nós. Parabéns, então, é o que eu tenho a dizer. E vai ser uma honra ser seu companheiro aqui no Ipanema também. Eu estou muito feliz que a gente se encontrava de vez em quando lá em Copacabana, mas agora não preciso mais de ir lá. Agora a gente vai lá como visitante ainda, de vez em quando. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Ok, meus companheiros. A princípio, então, estamos chegando ao final dessa resenha, desse bate-papo. Queria aqui agradecer muito ao Capão. E, Capão, independente de você não estar aparecendo no vídeo, o papo foi muito gostoso, porque a Garota de Ipanema... Você só não viu a minha gravata papilão, né? Exatamente, né? Mas está eternizada no nosso clube com a Norma, com a Catiusca, com a Camila, enfim, com a Eunice. Nós temos as melhores e mais bonitas garotas de Ipanema no Rotary de Ipanema para o Brasil e para o mundo. Dúvida. Então, nós temos que, em breve, assim que acabar a pandemia, fazer uma grande reunião no Garota de Ipanema para prestigiarmos as nossas garotas de Ipanema, que, com certeza absoluta, fazem um sucesso total. Tá bom? Então, eu queria te agradecer muito, imensamente, a você. Eu gostaria, antes de finalizar, eu gostaria de pedir ao Antônio que fizesse chegar a você nosso certificado virtual. O Rotary Clube Rio de Janeiro e Ipanema certifica que, nesta data, o companheiro Manuel Peralta Capão ministrou uma brilhante palestra sobre o tema Brasil-Portugal, um case de sucesso. Vai chegar às suas mãos através do e-mail, mas sinta-se agraciado. E eu queria, desde já, agradecer a sua disponibilidade de estar com a gente hoje aqui, batendo um papo, falando do sucesso, falando também dos problemas na pandemia que você está atravessando. E é o que eu sempre digo, né? Todos nós, de alguma forma, está atravessando um problema pessoal, um problema empresarial, mas, com certeza, quando existe harmonia, como uma noite de quinta-feira, passaram mais de 30 pessoas na nossa sala, né? Algumas pessoas entram, outras saem, de diversos lugares, estamos com gente de Portugal, companheiros de Guarulhos, São Paulo, companheiro lá em Petrópolis, enfim, a gente tem aqui pessoal de Niterói, quer dizer, a gente tem uma tribo muito grande com a gente, e sempre está muito focado, acima de tudo, na harmonia. Eu gostaria de passar a palavra ao companheiro Cláudio da Cunha Vale, para depois eu fazer os agradecimentos finais e encerrar o nosso bate-papo. Por favor, Cláudio. Oi, diga. Companheiros, só queria também revelar que o Capão não quis falar, ele tirou um pouco da tela, porque ele está degustando um belo peramanca, você está entendendo? Está quis nos matar de inveja, entendeu? Com essa degustação, sabe que ele só fala e não dá para a gente. Eu estou tomando água do Guandu. E ele no peramanca, sabe? Muito humildemente. Mas, quando eu vou acrescentar, eu agora, quando for a Portugal, a gente possa reunir, eu tenho que trazer uns 2 queijinhos da Serra para a gente, numa reunião, degustar. Fechado. Mas não deixa ficar mais na alfândega, não. Produzido pela Norma, hein? Já pensei nisso aqui. Estou pensando nisso aqui. Degustação vai ser você. E não deixa mais ficar no aeroporto, não, esses queijos, hein, Capão? Agora trazendo... É posto no Exército Português. Companheiros,
Nós agradecemos, o Rotary Clube Ipanema agradece imensamente, sabe, essa noite alegre, descontraída, entendeu? Que nos foi proporcionado. Agradecer imensamente os companheiros Guilherme Santos, do Rotary Clube de Guarulhos Clube. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado também ao André Góes, ao Carlos Evaristo, nosso querido sempre presente companheiro, a Ivone Valentim, também do Rotary Clube Guarulhos Clube, a Elisete, do Niterói Leste. Volte mais, Elisete, foi um prazer tê-la aqui conosco. Prazer. Evelyn Góes, também muito obrigado. Iro Ferreira, do Rotary Clube. Muito obrigado. São Mateus, muito obrigado pela sua presença. Tá? Foi muito importante para nós, vocês. E aos companheiros, nossos companheiros aqui presentes, eu já chamo o nosso Hélio Copperman de companheiro, que já está aqui dentro, sabe? O Robert, o nosso Pinho, Capão, o Antônio Florips, o Marcos Araújo, o Albol, Camila, o governador Vilmar, o governador Fernando, a companheira Eunice Caldas, Suzana, a companheira festeira, a nossa querida Norma, sabe? A Inês, a Catiúcha, e também a saudação especial hoje, que eu sei que está aqui presente, sabe? O nosso companheiro Roberto Paiva, que é um médico que está totalmente envolvido em hospital 24 horas por dia nessa pandemia, junto ao Samaritano, junto a outros hospitais, sabe? E que arrumou tempo hoje, felizmente, para estar conosco aqui, presenciando. Então, companheiros, acho que se faz uma reunião bela com pessoas tão belas como vocês. Obrigado pela presença e participação de todos. Bom, meus companheiros, estamos chegando ao final da nossa reunião, dessa resenha, desse bate-papo, dessa palestra, cada vez mais informal. Acho que o Rotary tem esse processo de renovação. Eu queria agradecer muito a todos vocês, mas fazer uma lembrança aqui, que na próxima terça-feira nós vamos estar fazendo o apadrinhamento digital. Vamos estar entregando cerca de 20 equipamentos. Fizemos aqui uma campanha encabeçada pelo companheiro Luciano Lunardelli, porque todos nós, às vezes, temos em casa um segundo telefone, um iPad, um computador que ficou parado, que a gente comprou um mais novo, e às vezes fica lá parado. Então, a gente pediu, né, para essas pessoas, porque existem algumas escolas ainda municipais e estaduais que têm jovens que não têm acesso ao quê? Ao mundo digital. Então, nós vamos estar fazendo essa doação a essas escolas municipais aqui da nossa região de Ipanema, e vai ser agora na Epitácio Pessoa, 474, terça-feira, às 10 horas da manhã. Então, o companheiro que quiser ir lá participar, vai ser um prazer muito grande. E, finalizando, dizer o seguinte, na próxima quinta-feira, nós vamos ter 2 atos inéditos na nossa próxima reunião. Primeiro, uma palestra que vai ser do Luiz Manuel Pinho, que é o filho do nosso querido Pinho. Ele vai falar O Mar e o Navegador Inquieto. Ele vai contar a história dele, né, de ter cruzado aí os mares. Eu tenho certeza que vão ser histórias muito interessantes e que eu acredito que vai nos abrilhantar muito, porque realmente a gente já viu grandes velejadores, o Amir Klink, e com certeza o filho do nosso companheiro terá histórias para nos contar e que tenho a certeza absoluta vai ser a coisa interessante. E também vamos, nessa mesma noite, dar posse a 3 novos companheiros, que é o nosso companheiro Hélio Copperman, o nosso companheiro Fernando Vieira e o nosso querido Carlos Monjardim. 3 baluartes do Servi que vão estar dentro do nosso clube. Então, eu gostaria já de fazer aqui o convite a todos vocês de participar dessa noite. Eu gostaria, em especial, fazer um agradecimento aqui em nome do meu querido governador Vilmar Garcia e Fernando Vieira, a todas as autoridades rotárias presentes, agradecer muito a presença aqui do Guilherme, da Elisete e da Ivone, lá de Guarulhos. Eu estendo a todos os companheiros também e convidados pelo carinho nessa noite, e deixar aqui um abraço especial a todas as nossas convidadas. Estamos aqui com a Evelyn Góes, muito obrigado, a Andréia, a Norma, enfim, a todos vocês, e parabenizar ao time campeão. E dizer aqui, nós não precisamos de Elô Pinheiro, nós temos a Catiúcha ali com aquele hobby poderosíssimo, lindíssimo, que faz abrilhantar essa noite. Eu estendo, em nome da Catiúcha, nossa companheira, a todos os convidados e convidadas, o nosso muito obrigado. Desejo a todos vocês um bom retorno aos seus lares, um bom jantar com a família, e quem ainda está no trabalho, né,
que retorne em segurança aos seus lares. Nesse momento, está dada encerrada a nossa sessão aqui. Beijo grande para vocês. Muito obrigado pela presença. Desculpe alguma falha técnica. E obrigado ao meu querido secretário executivo, que é o Antônio Floripes, que nos dá toda a assessoria no mundo tecnológico. Valeu, gente. Um beijo grande para vocês e até quinta-feira que vem. Acompanhe a gente aí nas redes. Boa noite a todos e agradeço terem tido a paciência de me escutar. Muito obrigado. Nada, obrigado, Capão. Obrigado, gente. Beijo, Norma. Um abraço.